Shalom, está na Parashat Shavua, a porção semanal de Mishpatim. Nessa porção semanal, chegou o grande e esperado momento que Deus vai revelar para o povo judeu e para a humanidade o que ele espera do ser humano, o que ele quer do ser humano. Vamos começar a falar as leis que vão gerir a sociedade não só brasileira, toda a sociedade humana. O que eu quero do ser humano? Lei número 1. Imagina só o momento, a atenção, toda a apreensão que está nas pessoas para esperar essa primeira lei. Que lei vai ser? Será que é os direitos humanos? Será que vai falar agora todo cidadão tem o direito de ter uma casa, comida, sustento, trabalho? Qual vai ser a lei? Vai ser a primeira lei que vai ter. Então vamos começar. Lei número 1. Atenção, Deus vai revelar a primeira lei. Quando uma pessoa roubar dinheiro, não tiver dinheiro para pagar e ser vendida como escravo, e começa a citar todas as leis do escravo no judaísmo. Lei que o escravo, você só tem uma roupa de cama, quem ganha é o escravo. Se você é a melhor comida que tem, quem ganha é o escravo. E por aí vai algumas dezenas de leis do escravo. Agora eu faço uma pergunta antes de finalizar. Escravo. Vamos fazer uma pergunta simples aqui. Como pode ser que a Torá começa com a lei do escravo? Por que não começa com uma lei melhor? Mais alto assim, astral, mais... Como os políticos falam no Brasil toda hora. As leis do Brasil, em qualquer outro país, sempre começam com os direitos do cidadão, com as partes bonitas da lei, da legislação. Que lei é essa do escravo? Essa lei, ela se refere quando uma pessoa rouba e não tem como pagar. Como a gente vai fazer para restabelecer a paz nessa sociedade? Qual é a causa desse roubo que esse escravo fez? Que essa pessoa fez, que não era escravo ainda? O que levou ela a roubar? O que levou ela a fazer o que ela fez? Então a Torá já pensa nesse momento em fazer uma reabilitação dessa pessoa. Vamos botar ele para ver uma casa, uma família decente, para ele aprender e ver como as pessoas tratam ele, para ele ver como funciona o sistema de uma casa que funciona da maneira correta. E essa pessoa vai conseguir se reabilitar e vai conseguir dessa maneira voltar ao caminho correto. De outro ponto de vista, no nosso ponto de vista da sociedade que a gente vive hoje em dia, a gente põe um ladrão pequeno numa prisão com bandidos muito maiores. Ele não sai reabilitado de ladrão, de galinha. Ele vira um traficante, um criminoso, até um assassino. A Torá está se preocupando no começo a tratar quando der errado na sociedade. Os casos que ninguém quer falar sobre eles são os primeiros casos que a Torá vai falar. O roubo, o próximo caso vai ser quando a pobreza, depois os assassinatos, crimes. A Torá vai falar sempre do problema, não vai jogar o problema para debaixo do tapete. Ela vai tratar dos casos reais que acontecem com seres humanos que não são perfeitos, e consequentemente vão cometer vários erros. E esse é o motivo que a Torá começa com as leis mais difíceis que tem. Vai começar com a lei de uma pessoa que bate na outra, o marido batendo na mulher, as piores leis. Não vamos deixar para depois, vamos agora resolver esses problemas agora, vamos falar a gravidade que é isso, vamos discutir, vamos evitar que isso aconteça. Então, aqui a Torá vai ensinar para a gente que a maneira de resolver um problema não é jogando para debaixo do tapete, é encarando ele e criando leis apropriadas para isso. Tem um livro, Jim Collins, um americano, que ele conta que as grandes empresas conseguiram ficar grandes justamente encarando o problema de frente. Por mais difícil que fosse resolver, vamos tratar esse problema, vamos resolver esse problema. Isso daqui justamente é que as sociedades deveriam fazer. Tratar dos problemas que tem, sem demagogia, encarando o que existe e criando uma lei adequada para você poder resolver esse problema. O que adianta a lei falar que todo cidadão tem direitos iguais e na prática não tem isso? Não todo cidadão vai ter a casa dele, não vai ter o sustento dele. Então aqui a Torá já começa, vai falar do caso do cara que rouba e não tem como pagar. Como eu já consertar essa pessoa? Depois o caso da pessoa, o segundo caso vai ser a pessoa que é na pobreza absoluta, como ele vai fazer para criar os filhos dele? Então, graças a Deus, a maioria das pessoas hoje em dia, o mundo está muito mais rico hoje em dia, a gente não tem esses problemas tão... que a pessoa não vai ter como criar o filho dele. Existem casos, mas não é a maioria, e também não é entre a gente aqui que está vendo esse filme daqui. Só que a gente tem que aprender com o exemplo da Torá a nunca fugir dos nossos problemas, encarar eles, tentar resolver eles de uma maneira boa e de uma maneira produtiva.
Muito obrigado. Shavuot Tov.